E aí, galerinha? Boa tarde, tudo bem? Vamos começar mais uma videoaula, não é isso? Com o professor Raimundo, aula de geografia, certo? E hoje nós vamos falar sobre uma coisa muito bacana. Hoje nós vamos estudar no livro de geografia, das páginas 166, certo? Até a página 170. Será a nossa aula, será essa, tá bom? Então, vamos começar fazendo o seguinte. Eu vou começar fazendo uma leitura e explicando para vocês, tá bom? E aí, quando eu terminar o vídeo, você faz alguma pergunta do que você não entendeu, tá bom? Então, vamos lá. Página 166. O crescimento da população rural e da população urbana no Brasil. Ao longo dos séculos 20, certo? Uma grande parcela da população brasileira saiu do campo e foi morar nas cidades, em um processo que ficou conhecido como o êxodo rural, como a gente já falou, né? Segundo o último censo demográfico, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística em 2010, de cada 10 brasileiros, 8 vivem nos centros urbanos. Então, o que ele está querendo dizer? Que a quantidade de pessoas que vivem nas cidades aumentou muito, certo? De uma forma que a cada 10 brasileiros, 8 moram em cidades, em grandes centros urbanos. Então, o que ele está dizendo? É o que o gráfico está mostrando aqui, que houve uma grande mudança na distribuição da população, onde as pessoas moram no Brasil. O primeiro gráfico nós vemos aí a população do Brasil no ano de 1960, certo? Nós vemos aí que a maior parte da população morava no campo. Mais de 38 milhões de habitantes moravam no campo, enquanto 32 milhões de pessoas moravam na cidade. Então, até o ano de 1960, viviam mais pessoas no campo do que nas cidades. Em 2010 é bem diferente. Olha só como a quantidade de pessoas aumentou nas cidades. Então, a área vermelha são as pessoas que vivem na cidade, população urbana. E a área verde são as pessoas que vivem no campo, na área rural. Então, nós vemos aí que mais de 160 milhões de pessoas vivem nas cidades, enquanto apenas mais de 29 milhões de pessoas vivem no campo. Então, nós vemos aí que uma grande quantidade de pessoas saiu do campo, foi morar nas cidades, êxodo rural, como a gente falou, certo? Aí ele vai continuar explicando sobre os gráficos. Ele diz bem assim: os gráficos acima são denominados gráficos de setores, ou gráficos de pizza, né? E são utilizados para mostrar o total da informação que se pretende representar. Eles mostram o total da população brasileira que vivia no campo e nas cidades entre os anos de 1960 e 2010. Como nós podemos ver, mudou bastante, ok? Na página 167 tem umas questõezinhas que eu vou pedir para vocês responderem já já. Não vão responder agora não, viu? Vamos continuar na página 168. Na página 168, nós temos aí a relação entre o campo e a cidade, tá bom? Então eu vou começar a ler. O campo e a cidade são espaços geográficos diferentes, certo? Campo é uma coisa, cidade é outra, são diferentes. Com paisagens e atividades econômicas distintas, ou melhor, atividades econômicas diferentes. Os trabalhos que tem na cidade não são iguais aos trabalhos que tem no campo e vice-versa, certo? Mas que mantêm estreita relação. São espaços que se complementam. Como assim, professor? Mesmo o campo e a cidade sendo lugares diferentes, com modo de vida diferente, com trabalhos diferentes, um precisa do outro, certo? Existe uma complementação. Um não existe sem o outro, um é complemento do outro. São diferentes, mas um precisa do outro. Continuando, segundo parágrafo. As atividades econômicas desenvolvidas no campo, como pecuária, agricultura e o extrativismo, produzem alimentos que são consumidos pelas pessoas do campo e da cidade, e também os produtos que são utilizados como matéria-prima para as indústrias. Como vimos,
Algumas atividades podem se localizar no campo, mas a maioria delas se localiza nas cidades. Diversos produtos e mercadorias desenvolvidos nas indústrias, por sua vez, são utilizados no campo, como as máquinas e os equipamentos para o trabalho mecanizado das lavouras. Vamos entender o que ele falou aí antes que a cabeça da gente, estoure, né? Vamos lá. Bom, gente, mesmo sendo lugares diferentes, um precisa do outro. Ele começa explicando a importância do campo e por que a cidade precisa do campo. Então, no campo é o local onde se produz os alimentos. Se não tiver um campo para produzir os alimentos, as pessoas nas cidades vão passar fome e vão acabar morrendo. Também, gente, é no campo onde se obtém matérias-primas, as coisas que nós precisamos para construir as coisas que usamos na cidade. Por exemplo, algodão para fazer roupas. Nasce numa plantinha no campo, pé de algodão. A madeira que nós precisamos para fazer móveis vem do campo. Os minérios que nós precisamos, eles também vêm do campo, da área rural, para fazer computadores, celulares e etc. Então, a cidade precisa do campo, porque tudo que tem da cidade vem do campo. E por que o campo precisa da cidade? Porque hoje em dia, gente, por exemplo, como vocês podem olhar nessa imagem aí embaixo, onde tem tratores e colheita no campo. As atividades no campo precisam de máquinas. E o campo ele não faz essas máquinas. Quem faz são as indústrias que estão nas cidades. Então, hoje no campo tem computadores, tem internet, no campo tem tudo isso. Mas isso vem da onde? Da cidade. Então, se não houver cidade, esses equipamentos não vão poder chegar no campo para melhorar a produção do campo. Então, vocês estão entendendo? Então, tem uma dependência. Cada um precisa do outro. Se não tiver um, o outro não existe. Bom, se você não entender isso aí, você me pergunta daqui a pouquinho que eu respondo, tá bom? Mas eu acredito que todo mundo já está entendendo. Vamos lá. Terceira página, 169, certo? Vamos lá, na 169 agora. A relação entre o campo e a cidade envolve diversas atividades econômicas que circulam entre esses espaços. As ilustrações a seguir mostram como ocorre a fabricação do papel utilizado para fazer livros e cadernos usado por estudantes no campo e da cidade. Então vamos entender isso, como é que acontece. Aqui nós temos uma imagem. Estão vendo? Essa imagem aqui, vou explicar para vocês. Primeiro, aqui é a área rural. Campo. As árvores vão ser derrubadas. Estão vendo? Árvore derrubada. Depois dessa árvore derrubada, ela é cortada e transportada por caminhões, certo? Até chegar num espaço onde essa árvore é transformada em papel, que é levado para ser comercializado nas livrarias, como livros, cadernos, revistas, e chega até nós para que nós possamos utilizar, certo? Então, tudo isso depende dos dois. Se não tiver campo para ter árvores, para que nós tenhamos papel, não vamos ter papel, certo? E se não houver cidade para transformar indústrias nas cidades, para transformar as árvores em papel, como é que as pessoas vão utilizar o papel tanto no campo como na cidade? Não tem como, né? Então, primeiro ponto, a plantação de árvores que está no campo. Segundo, o corte, certo? Que é feito por máquinas. Terceiro, o transporte, que é feito por máquinas. Quarto, as fábricas transformam a madeira em papel. Quinto, nas gráficas são produzidos os livros, revistas, cadernos e etc. E por fim, o 6, chegando até nós, para que nós possamos utilizar normalmente. Certo? Aí tem umas questõezinhas aqui também que vocês vão fazer daqui a pouquinho, certo? Só para finalizar a página 171. Ok?
Então, assim como as pessoas das cidades utilizam diversos produtos do campo, como alimentos e matérias-primas, as pessoas do campo utilizam produtos e mercadorias produzidos ou desenvolvidos nas cidades. São alimentos, roupas, máquinas, equipamentos, produtos utilizados nas lavouras, como adubos, inseticidas, e também eletrônicos, como celulares, computadores, eletroeletrônicos e etc. Então, reforçando. Então, tanto no campo precisa, como na cidade precisamos. O que é produzido na cidade precisa no campo, e o que é produzido no campo precisa na cidade, certo? Finalizando, o último parágrafo da nossa leitura de hoje, explicação, certo? Está lá na página 171. Além de diversas outras finalidades, o uso da internet no campo serve para acompanhar a previsão do tempo, por exemplo, o que ajuda os agricultores a tomar medidas que evitam situações que possam prejudicar a lavoura, como a irrigação, as plantações em períodos de seca ou até mesmo proteger a lavoura de chuvas ou outros fenômenos climáticos intensos. Então, a tecnologia vem melhorando muito a vida das pessoas, tanto no campo como na cidade, tá bom? Então, gente, se ficou alguma dúvida, não deixa de perguntar, me pergunta que eu respondo para vocês, certo? Então, é isso aí, a aula de hoje foi essa, o conteúdo, certo? Então, aguardem instruções sobre os exercícios que vocês vão resolver, certo? Então, hoje nós vimos da página 161 até a página 171, ok? Tchau, tchau. Nos vemos daqui a pouquinho.